nas prateleiras de nossa mente. Mateus 13:52, tradução A Mensagem. Venho de um tempo em que se colocava muitas coisas em prateleiras. Não se tinha armário para tudo. Inclusive, se guardava muitas coisas, e destas nem tudo se utilizava, mas estava guardado para caso um dia se precise. Está aí. Esse era o pensamento que se tinha. Tem pontos positivos esse pensamento de guardar, mas temos de cuidar para não guardar de tudo e por muito tempo. Augusto Cury fala de memória RAM e dos gatilhos da memória para explicar suas teorias de como a memória é construída e se organiza. O texto bíblico separado para hoje vai nos fazer entender biblicamente esses conceitos. Vamos reter o que há de bom nessa teoria de Augusto Cury nesse nosso vídeo de hoje. Segundo ele, toda pessoa armazena milhões de imagens todos os dias, talvez milhares. Essas imagens são informações que ficam armazenadas e nos esquecemos delas, até que num determinado momento, os gatilhos da memória nos fazem relembrar destas informações. Isso não é novo para Jesus. Ele falava sobre isso em seu tempo, utilizando outras palavras. Importante, lembrem, não temos a intenção de esgotar o assunto, mas trazê-lo para a luz da discussão e provocar a meditação sobre o assunto no ambiente familiar, entre a família, escolar e nas comunidades de fé. Vamos trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Dias atrás falamos que tudo começa em nossa mente. Isso nós respingamos um pouco nos vídeos 106 e 107. Estão aqui no YouTube, no canal MD Caminhando e ou no Facebook da IECB de São João. Vocês podem procurar e vão localizar esses vídeos. Então vamos para o vídeo de hoje, nas prateleiras de nossa mente. Texto bíblico. Ele acrescentou: então, vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja, que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Mateus 13:52, na tradução A Mensagem. Observações. Das muitas coisas que aprendi com meu pai, foi a necessidade de organizar as ferramentas e sempre buscar colocar no mesmo lugar, pois no momento de as precisar, não perderia tempo em procurar onde estaria a tal ferramenta ou o objeto que eu estaria necessitando, pelas prateleiras do seu galpão ou pela casa. A nossa mente também precisa estar organizada. Infelizmente, armazenamos de tudo e temos inclusive imagens de memórias traumáticas, nocivas ou, como diz Augusto Cury, memórias killer, que também podem ser chamadas de assassinas. Segundo esse estudioso, não tem como apagarmos nossa memória, a não ser se sofrermos uma pancada ou uma doença degenerativa cerebral. Fora isso, a memória está registrada. Contudo, podemos antepor, ou seja, colocar na frente dessa memória já passada uma nova memória. Colocar então na frente dessa memória negativa uma nova memória, uma memória boa ou positiva e que também pode ser chamada de saudável ou light. Light é o termo que Augusto Cury utiliza. No texto bíblico em destaque, Jesus estava instruindo seus aprendizes, falando de vários assuntos, e numa dessas falas, ele começa dizendo: então, vocês já devem ter notado. Parece que ele está chamando a atenção ao fato deles o estarem acompanhando há muito tempo
e viram muitos sinais vindos de Deus através de Jesus. Todos esses deveriam estar armazenados na sua memória, na sua mente, ou seja, na mente dos seus discípulos. E nesse ponto, ele incentiva seus aprendizes a fazerem esse resgate da memória, o que Augusto Cury chama de gatilho da memória. Ao mesmo tempo, nos alerta a ficarmos atentos. Deus continua operando milagres, sinais e maravilhas. Ele continua se movendo. O Espírito Santo de Deus se move e nós precisamos aprender a observar essa ação, contemplar, usufruir, permitir e auxiliar naquilo que nos cabe. Cuidar para não atrapalhar já é uma boa atitude. Então Jesus vai mais a fundo. Então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus, ou seja, ele nos chama de alunos ou aprendizes do reino de Deus. Não é suficiente ser religioso, contribuinte com seus dízimos e ofertas. Tudo isso é importante, mas devemos ser aprendizes do reino. Hoje as pessoas estão mais interessadas na invasão da Rússia, que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, nos vídeos que falam de fim do mundo, ou de prosperidade, ou eleição presidencial desse ano, e poucos se interessam pelo reino de Deus de fato e de verdade. Jesus, nesse capítulo 13 de Mateus, traz diversos exemplos de como é o reino de Deus e nos convida a resgatarmos de nossas experiências ou memórias seu significado para que possamos entender o que está a nos ensinar ou o que está nos ensinando. Na última parte desse versículo, é um versículo fantástico. Ele nos diz: é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Tem vezes que vamos a uma loja ou um mercado e pedimos: onde está tal produto? Pedimos a um dos vendedores. Aí o funcionário vai na nossa frente e nos mostra. Ele sabia onde estava colocado o produto. E nesse momento, alguém precisou dele. Então o funcionário vai lá e nos indica: veja, está ali. Alguns pegam e nos entregam o produto. Aqui podemos refletir que temos de ter noção do que guardamos em nossa mente, em nossos pensamentos. Ou seja, precisamos fazer escolhas. Pessoalmente, eu, Augusto, sou do tipo curioso. Gosto de saber de vários assuntos, mas não me aprofundo em quase nenhum, pois me satisfaço com apenas uma noção de vários assuntos. Esse estilo de vida pode ser perigoso quando a curiosidade não tiver limites. Eu não preciso saber de tudo. Nesse ponto, é importante observar qual a minha inclinação. Ela está para o reino de Deus? Nós falamos sobre isso especificamente no vídeo 99. Ou para as coisas desse mundo? Disso dependerá o que tenho guardado nas prateleiras da minha memória. Veja a importância da inclinação, a importância da memória, tudo aquilo que eu tenho gravado, filmes, séries, livros, experiências, aquilo que eu vi, aquilo que eu vivenciei, tudo isso está armazenado. E no momento oportuno ele vem para me dar base no meu pensamento e me fazer ir adiante na vida em que eu estou vivendo. Tirar o que necessita novo ou usado e no momento em que precisa. Temos bilhões de informações registradas nas prateleiras de nossa mente e as vamos resgatando conforme vamos precisando pelos gatilhos da memória. Precisamos preencher nossa mente com as coisas de Cristo e seu reino. Algumas pessoas não gostam de um versículo que para mim
é muito precioso. Mateus 12:34. A boca só fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. Mas essa é mais uma verdade que pretende dizer quase a mesma coisa do que o versículo de hoje. Se eu estou cheio de amor, estou cheio de paz, estou cheio daquilo que vem de Deus, é isso que a minha boca vai transmitir. Mas se pelo contrário, eu estou cheio de coisas perniciosas, coisas nocivas, coisas desagradáveis, é isso que a minha boca vai transmitir. Veja como é bem simples pela teoria. A pessoa que enche sua vida de ódio, raiva, guerra, ciúmes, invejas, indiferenças, o que vai ter na sua memória para resgatar e transmitir? Tem pais que não acompanham o que seus filhos estão assistindo em seus celulares ou nas TVs em assinatura e depois ficam chocados ao ver as atitudes e reações de seus filhos. Mas eles encheram suas prateleiras não com aquilo que os levaria para mais perto de Deus. Não basta saber que os filhos ou as pessoas estão sendo ocupadas, mas com o que elas estão se ocupando. É disso que estamos falando. O que elas estão colocando em suas prateleiras da mente? Ou com o que elas estão ocupando o seu pensamento? Precisamos organizar nossos pensamentos, nossa fé, nossas emoções e sentimentos, de tal forma que, ao precisarmos de nossa memória, ela não esteja desequilibrada ou tão carregada de pensamentos sem proveito, que nos paralisam. Estamos saindo de um período de pandemia mundial. E muitas pessoas estão paralisadas, estão em pânico, encheram a sua mente daquilo que não deveriam. Ouvi muitos já dizerem, para mim, já li, já ouvi, sabedoria não ocupa espaço. Contudo, nem tudo que passa em meus pensamentos são fruto de sabedoria, e esses não deveriam ser armazenados, mas jogados no lixo do esquecimento. Veja, tem coisas que eu não deveria gravar, tem coisas que eu não deveria internalizar, porque vai me fazer mal. O pior é saber que eu tenho só 5 segundos, segundo Augusto Cury, para descartar. Se eu fiquei flerteando com esse pensamento por 1 hora, meia hora, não adianta, ficou gravado. E eu vou ter que rever isso mais para frente então. Sabemos que não é assim, jogar tudo para o lixo da memória. Eu nunca mais vou pensar nisso. Não é desse jeito. Então precisamos antepor novos pensamentos a esses que não nos fazem bem. E isso requer mais energia e ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de amigos, irmãos, companheiros de caminhada. Sozinhos teremos dificuldades. Vamos repetir o versículo de hoje. Ele acrescentou: então, vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja, que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Veja, no momento em que precisa, não antes e nem depois, que daí já é tarde. Nós precisamos ter a nossa memória viva, bem ativa, mas ao mesmo tempo tranquila, serena, sem estresse, sem preocupações mil. Buscar esse equilíbrio no Senhor Jesus. Só assim vamos conseguir. Vocês estão entendendo? Isso faz sentido para vocês? Oração. Senhor, nos dê discernimento para saber o que devemos armazenar nas prateleiras de nossa memória e o que não devemos permitir que seja armazenado. Precisamos de sua ajuda também nisso, ó Eterno. Amém. Deus tem preferidos? Pergunta um aprendiz de Jesus ao seu discipulador.
Não, diz o discipulador, mas tem amigos íntimos. E os amigos íntimos de Jesus procuram armazenar em sua mente pensamentos do reino de Deus. É isso que nós estamos armazenando em nossa mente? Reflita sobre isso. Tenha uma abençoada semana e uma boa reflexão sobre esse assunto. Deus o abençoe e o conduza pelo seu caminho eterno. Amém.